Vamos seguir mais um pouquinho em frente. Divisíveis quando suscetíveis de utilização separadamente por parte de cada um dos seus usuários. Olha só. Então, o serviço público tem que ser divisível. Esse divisível Eu posso chamar... a gente pode considerar de uso coletivo. Hã? De uso coletivo, esse divisível. O divisível, não. Ele tem que ser específico, de utilização do contribuinte. Então, olha só. Iluminação pública, por exemplo. Eu estou ali debaixo do poste de luz. Eu posso contar quanto de luz eu estou recebendo ali? Não posso, né? Então, pode ser cobrado taxa de iluminação pública? Pode. Pode ser cobrado. A gente paga isso. Não tem que ser divisível. Não tem que ser divisível? Não tem que dizer, olha, você consumiu tanto de luz. Isso é taxa. Ali debaixo do poste eu não sei quanto veio de luz para cima de mim. Então não é taxa. Então, apesar de que vocês têm até a razão de estar meio confuso, porque tem município que cobra. Pois é, tem município que cobra taxa de iluminação pública. Nossa. DF cobra. Tá vendo a conta de luz. É inconstitucional essa cobrança. Opa, já está. É inconstitucional. Tudo que eu vou pagar hoje. Agora, lixo. Lixo, taxa do lixo, eu posso... tá certo cobrar taxa do lixo? Tá? Agora, por esse conceito ser... É divisível? Vamos responder. É divisível? Não. Não dá pra dizer quanto lixo pegou. Eles ficam contando? Tá, ele foi lá no endereço, naquele endereço lá e pegou a quantidade de lixo lá. Não, mas eu não sei a quantidade de lixo que ele pegou da minha casa, ele pode ter passado na minha rua, mas ele não pegou nada. Não, se ele não pegou, o Estado deixou de cumprir uma obrigação dele. Isso é outra história. Vamos dizer que está tudo lixo, correto bem. tem lixo, mas todo mundo paga pela taxa do lixo. Do seu lixo. Do seu lixo. Do seu lixo. Não é dividido por cada lixo, é uma taxa única. Todo mundo produz lixo. Produz lixo. Então eu não preciso Uns de... mais e dos menos. Exato. Uns pagam para produzir mais. Exato. Eu vou cobrar, por exemplo, o lixo de um hospital, eu vou cobrar diferente do lixo de uma casa, porque o hospital produz uma quantidade enorme de lixo. Aí o prefeito lá, a Câmara lá, estipula uma quantidade de lixo em função disso, tem lá os seus cálculos. Mas olha só, tem que responder a essa pergunta, ele é divisível? Se é divisível, então pode ser cobrada a taxa. É específico? É direcionado? Está colocado à disposição do contribuinte? Tá. Mas dessa forma, você pensando, você pode comprar taxa de iluminação, sim. Ser um hospital, de acordo com o tamanho da casa. Na frente da minha casa. Você está iluminando. Não, é muito complexo isso. Não pode. Não confunda o que você lê lá no relógio de luz. Aquilo lá é mercadoria. Aquilo lá é mercadoria. Você está comprando luz, que é considerado mercadoria pelo nosso regime, pelo nosso sistema tributário. Eu estou comprando mercadoria. Eu estou comprando luz, eu estou comprando comunicação quando eu ligo o telefone. Então isso é tudo medido, mas não é taxa. É compra. Porque teve uma prestação de serviço. Teve, e é compulsório. Então, responda, é divisível? É compulsório? É divisível? É compulsório? É. Então, pode ser cobrado taxa. É orientado para o contribuinte? É. Então, pode ser cobrado taxa. Agora, vamos responder a pergunta do Niel. O seguro obrigatório é taxa? Não. Por que não é taxa? Nem compulsório. Para começar, o seguro obrigatório é cobrado por quê? O governo que cobra o seguro obrigatório? Não, a gente paga separados. Não é o Detran, não. Mas aí, se você não pagar o seguro obrigatório, você não recebe o... Não, mas o seguro obrigatório Tem uma lei que diz não que é obrigatório você pagar o Você paga seguro. pela internet. O nome diz seguro obrigatório. Tem uma lei que diz que você é obrigado a pagar o seguro obrigatório. Mas o seguro não é isso que determina ele ser uma Ele é taxa. obrigatório, mas ele não é recolhido diretamente
o mesmo órgão do GDF que o IPVA é recolhido. Não, ele nem é recolhido a hora. Secretaria, O seguro obrigatório ele é pago por uma empresa É seguradora. seguradora, Vanessa, que eu te falei. É uma empresa Tá até fazendo seguradora que propaganda ganhou na a TV licitação há milhões de anos atrás. Paga pra ela? Riquíssima, riquíssima Chama e é líder. obrigatória. E pouca gente sabe que quando acontece um acidente aí na rua, pode cobrar esse seguro. Tem advogado vendendo Não é serviço só aí. acidente, você é atropelado. Atropelado, também. se você é atropelado ou atropela alguém, se você bate, Um né? acidente, se bateram até na sua casa e você teve um prejuízo. Mas pouca gente sabe cobrado. disso. Mas pouca gente O carro sabe. bateu no muro da sua casa, você tem direito a acionar. Tem advogado que vive disso, na porta do hospital, vendo os acidentados. Porta de hospital. É isso. Esse daí é a porta do hospital. Os caras acidentados lá no trânsito, quer que levanta aí, tá? Dá um 5, 10, você. Tá, então tem que ser divisível, compulsório e orientado para o contribuinte. Isso. Esse é o conceito de taxa. Fora E não isso, pode ser um fornecimento de serviço também. Né? fornecimento. Aí a gente já exclui a luz, né? Luz é mercadoria. É taxa administrativa. Taxa administrativa. Gente, taxa administrativa é taxa? Não. Tem um nome. Que taxa é essa? Que taxa é essa? Taxa Taxa administrativa. administrativa, por exemplo. As empresas cobram taxa administrativa. De tudo. Não entendi. Cobra taxa de não sei o que lá. Você vai lá no eu tô guichê e paga uma taxa. Vou cobrar agora do debater. Taxa administrativa da seguradora, a Caixa Econômica cobra uma taxa administrativa por todos os investimentos que a gente faz. A taxa administrativa lembra que ela está É difícil de explicar a taxa. É difícil de explicar a taxa porque o conceito está todo deturpado. Aí a administração tudo é todo taxa. deturpado. Taxa, tarifa. Tudo é taxa. Tudo é taxa. Mas Mas eu estou trazendo para vocês a informação de que não é tudo que é taxa. Taxa é isso. É o que está lá no Sistema Tributário Nacional. É o que está lá no artigo 79, no artigo 78. Vamos voltar no artigo 78. Vocês têm aí? No artigo 77. No artigo 77. Então já sabemos o que é taxa, tá certo? O que diz aí o artigo 77 de principal, vocês estão vendo? as taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Isso. Então, voltou, né? O 77 volta e fala, olha só, é poder de polícia, é serviço público, que serviço, são dois, né? Poder de polícia e serviço público. Serviço público que seja divisível, colocado à disposição do contribuinte, compulsório, dirigido a ele, tá? Mas eu quero chamar a atenção de vocês para duas palavras aqui, ó. Fato gerador. Vamos ler o fato gerador aqui. Tem como fato gerador o exercício regular. Pode ter fato gerador? Ah não, está aqui no parágrafo único do artigo 77, é o próximo slide. Parágrafo único. A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondam a imposto, nem ser calculado em função do capital das empresas. Isso é um ato complementar, importantíssimo, está lá na Constituição. Tá? O que significa isso? Eu posso instituir uma taxa sobre o ganho da pessoa, física ou jurídica? Por quê? Tem imposto. Já tem Tem um imposto? que fala sobre isso. Isso é fato gerador de imposto. É por isso que o seguro obrigatório é um valor fixo, por exemplo. O IPVA não, o IPVA é de acordo com o valor do carro, né? Isso. Como o IPTU, mas já A base de cálculo, essa taxa vamos ser técnicos, né? O IPVA tem base de cálculo o valor do automóvel. Exatamente. Já É. o seguro obrigatório Seguro não obrigatório poderia não é obedecer espécie essa regra. tributária. Seguro obrigatório não é espécie tributária. Vamos lá para a contribuição de melhoria. Contribuição de melhoria é uma contribuição e é para melhoria. Então vamos ver que tipo de contribuição e vamos ver que tipo de melhoria que é.
A contribuição de melhoria cobrada pela União, Estados, Distrito Federal ou municípios. Então veja aqui, o que está dizendo o artigo 81? Que a competência é geral. No âmbito das suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiário. Deu para entender ou está confuso? Não está ficando mais claro? Não está ficando mais tranquilo de entender? O que diz os Qual artigos? seria o exemplo dessa contribuição? Para começar, está orientado a imóveis, né? Contribuição de melhoria, está orientado para imóveis, não fala aqui de automóveis, não fala aqui de animais, não fala aqui de imóveis, tá certo? Então vem cá. Dá um exemplo para a gente, Sandra. Vamos dar vários exemplos. Dessa contribuição. Então olha só, eu, município, resolvo construir um viaduto aí perto do seu imóvel. Viaduto é um exemplo infeliz, porque viaduto só traz dor de cabeça. Mas vamos dizer que eu estou querendo construir uma estação do metrô, que vai passar perto da tua casa. Vai resultar valorização do teu imóvel, a estação do metrô? Vai. Teu imóvel, ao final da obra, vai ficar valorizado, porque vai ficar mais fácil a condução, vai trazer mais gente para o bairro, né? O bairro vai ficar mais movimentado, enfim, os imóveis podem se valorizar. Agora, eles podem se desvalorizar também, certo? Se eu construo uma obra, um viaduto, do lado da minha casa, e esse viaduto passa carro, ônibus, caminhão, o dia todo, poluição, valorizou o meu imóvel? Não. Então, a contribuição de melhoria é, em primeiro lugar, se causa a valorização do imóvel, certo? Agora, se prejudica o imóvel. Se prejudica o imóvel. Mas eu não entendi muito bem, não, Samir, porque essa nova avaliação do imóvel, ela vai ser computada no novo IPTU, entendeu? Se teve uma valorização de 100 mil no imóvel... Não confunda, não é IPTU. IPTU é outro imposto. Então, Pois eu falo de não, mas o que eu estou contribuição de explicando é o melhoria. seguinte: esse ano vale 100 mil o meu imóvel. Aí construíram uma estação do metrô lá e ele passou a valer 200 mil. Tá. Quando ele for reavaliado no próximo ano no IPTU, vai constar esses 200 mil e eu vou pagar o IPTU. Isso é IPTU. É outro órgão que está calculando. Pode ser até o mesmo órgão, mas é outra história. Nós estamos falando da contribuição de melhoria. Ela vai pagar o IPTU, imposto e a taxa de contribuição de melhoria. A contribuição de melhoria é uma espécie, aliás, é um gênero, é pouco utilizado, tá? Mas faz parte do Sistema Tributário Nacional, vamos estudar. Então, precisa ficar bem claro. Houve valorização do imóvel? Quem vai estudar se houve valorização não interessa. A gente não está preocupado aqui quem vai avaliar o imóvel, quando, por quê, qual é o critério da avaliação. Não é isso que nós estamos tratando. A gente está tratando da valorização em si. Teve valorização? É pouca gente aqui, acho que ninguém fez. É até uma espécie, é um gênero pouco conhecido. Né? Não é bitributação. Porque o governo já recebe os impostos para fazer as melhorias, como implantação de água, não é bitributação. Que são coisas, né, que o governo arrecada. Mas não é bitributação. Fazer melhorias. É o fato gerador. Qual é o fato gerador da contribuição de melhoria? É a valorização do imóvel. Agora vamos em frente. O que mais aqui, ó? Qual é o limite? Qual é o limite da cobrança? É a despesa total realizada. Inclusive o superfaturamento. Incluindo o superfaturamento. Então, a estação do metrô custou 30 milhões de dólares. Tá? O governo municipal pode instituir uma contribuição de melhoria até 30 milhões de dólares. Ele pode instituir 31 milhões de dólares? Não. Só 30 milhões de dólares. E repartir lá entre os imóveis que ele considera que valorizou. Agora, tá? Então, esse daqui é o limite total. Qual é o limite individual? O limite total. Qual é o limite individual?
É o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Aí vai alguém que eu não sei quem é, nem você, nem ninguém. Vai alguém que vai lá, um técnico qualquer, e reavalia o seu imóvel. Tá? O seu imóvel valorizou 100 mil reais. Então você vai me pagar 100 mil reais da valorização. Ou não, né? Acho que não se cobra 100 mil reais, porque seria extorsivo. Vê que as regras aqui da contribuição de melhoria, elas não estão bem definidas aqui, está muito geral. Não tem uma lei mais específica da contribuição de melhoria. Ainda bem. Acho que é por isso que não se usa, porque é um negócio... Usa pouco. Ainda bem. Usa pouco. Ainda bem. Ainda bem. A hora que eles descobrirem essa menininha aí... Agora vem o prefeito e fala assim, olha, eu quero cobrar essa contribuição de melhoria de uma ponte que eu vou construir, uma ponte para pedestres aqui, vai passar uma ponte para pedestre, vai matar menos gente, vai morrer menos gente no trânsito, vai valorizar o imóvel aqui e tal, ele acha, né? Vai valorizar o imóvel, eu vou começar a construir no ano que vem. Pode passar aqui a contribuição de melhoria? Pode? Não. Por quê? Tem Por que melhoria que- primeiro, tem o faturador. Isso, é a melhoria primeiro. Cadê? Onde é que está Tem escrito que ter o aqui? valor estipulado, né? No caso do custo. É instituída para fazer O custo limite é a despesa realizada lá, Hã? ó. Limite total. Limite total. Realizada, não orçada. Embaixo. É porque não tem como ele mensurar. Aí, ó. Porque, na verdade, Limite total a despesa, tá Achou. certo? Antes de construir eu tenho esse limite total? Realizada. Realizada. Antes de terminar a obra eu sei quanto vai. Não. Ainda vão superfaturar. Não tem como mensurar a valorização do imóvel também. Hã? E no caso do individual não tem como ele mensurar a valorização do imóvel. Isso, exatamente. Então, é uma espécie, é um gênero complicado, né? Por isso que é pouco utilizado.